Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs Aperipê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira os destaques desta edição. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Coordenadora da Ecojan profere palestra sobre panorama das escolas de contas durante o Encontro Técnico de Educação Profissional realizado em Salvador, na Bahia. Arte na Corte. Nova edição da Sexta Cultural do TCE é marcada por emoções e homenagens ao cineasta sergipano Valdemar Lima. Sucesso de participação. Integração e disputas esportivas marcam segunda edição dos Jogos Internos do Tribunal de Contas de Sergipe. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em destaque são os novos percentuais para o financiamento da casa própria. O bate-papo é com o presidente do Conselho dos Corretores de Imóveis de Sergipe, Sérgio Sobral. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. A gente começa a edição falando sobre o sucesso de mais uma edição do projeto Sexta Cultural, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. E desta vez, os destaques foram as homenagens ao cineasta sergipano Valdemar Lima. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Na abertura do projeto, um documentário sobre a vida e obra de Valdemar Lima foi exibido. O filme, intitulado Um Operário do Cinema, como o próprio Valdemar definia a si mesmo, foi produzido e dirigido pelo jornalista Pascoal Mainardi. Na tela, recortes importantes da carreira do fotógrafo e depoimentos de amigos e da família emocionaram os familiares, que falaram da alegria em vê-lo reconhecido. Uma grande emoção, principalmente por ser aqui, né? Em Sergipe, que é a cidade assim que ele amava Aracaju, tudo, a referência da vida dele era Aracaju. Então acho que faltava essa homenagem para ele aqui em Aracaju. Meu pai já tinha sido homenageado em outros lugares, então Aracaju foi assim um marco. Eu estou extremamente grata e emocionada pelo que eu vi aqui hoje. O sergipano entrou para a lista de maiores diretores de fotografia do cinema nacional com a fotografia do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, um clássico do cinema novo, dirigido pelo cineasta Glauber Rocha. Durante a Sexta Cultural, também foi lançado o livro Valdemar Lima, Uma Câmera e uma Ideia de Luz. A publicação foi organizada pelo diretor de comunicação do TCE, o jornalista Marcos Cardoso, e traz a biografia do fotógrafo cineasta desde o início da carreira aqui em Aracaju até a consagração. Em seguida, o Tribunal de Contas lançou a exposição Centenário de Aracaju, que retrata a capital sergipana em 1955 sob o olhar de Valdemar. São 18 telas acompanhadas de poemas escritos por Eduardo Oliva. As pessoas estão vendo fotos que foram feitas há 62 anos atrás e que ninguém nunca viu. É um tesouro que estava guardado, que Valdemar Lima fez isso, e Valdemar é o grande transformador do cinema no mundo, não é só no Brasil. Me debrucei sobre as fotografias, fui estudar um pouco da história de Sergipe, da história de Aracaju, voltei a ler Camões e Pessoa, para poder me inspirar nessas fotos que são extremamente inspiradoras. E o resultado é essas fotografias que me emocionam. E como um trôpego poeta, eu espero realmente ter correspondido o mínimo possível na minha poesia à beleza poética que é e que são as fotos de Valdemar Lima. Muito oportuna a atitude do Tribunal de Contas, do presidente Clóvis, no resgate da obra, da vida e da obra de Valdemar Lima. Valdemar Lima é uma presença muito marcante na vida do cinema brasileiro, na história do cinema brasileiro, um sergipano que deixou uma marca muito forte, principalmente no cinema novo. E isso é um resgate que é feito com muita seriedade, com muito amor e com muito carinho. Na ocasião, os 3 vencedores do concurso Um Minuto Cidadão, lançado este ano pelo TCE, foram premiados com o troféu que leva o nome do fotógrafo. É de extrema importância que um órgão público, né, incentive a cultura, incentive a produção cultural. E eu estou muito feliz de ter participado, eu agradeço muito a oportunidade
E espero que seja repetido, né? Que outros editais aconteçam, que outras pessoas possam participar e que essa produção seja estimulada e aumente. Quem esteve presente na homenagem encarou a iniciativa como uma demonstração de respeito à arte sergipana. Eu acho que a gente leva para uma população que é o poder público né? Tanto o poder executivo, legislativo, fiscalizador, ele trabalha para a população. Então, quanto mais a gente tiver parceiros para levar essa arte, essa cultura sergipana para as pessoas, a gente aplaude e participa. A exposição Centenário de Aracaju ficará aberta durante um mês no hall do Tribunal de Contas do Estado. Fotos inéditas que muita gente não conhecia. Elaboramos um álbum e vai para essa exposição dessas fotos. Vamos continuar aqui. É uma grande oportunidade que nós estamos criando para deixar para a memória sergipana, para jovens sergipanos conhecer mais um sergipano, conhecer mais um ícone da nossa cultura e das nossas artes. A seguir, tem o balanço semanal dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. E ainda, coordenadora da Ecojan é destaque durante o encontro técnico de educação profissional realizado em Salvador, na Bahia. É depois do intervalo, o TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, ruas de Ará. Já estamos de volta e dessa vez para destacar a participação da coordenadora da Ecojan, a servidora do TCE de Sergipe, Patrícia Verônica Sobral, durante o encontro técnico de educação profissional realizado em Salvador, na Bahia. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. A coordenadora da Escola de Contas, Patrícia Verônica Sobral, proferiu a palestra intitulada O Panorama das Escolas de Contas no Brasil. Entre os destaques da palestra, as características das escolas de contas, desde os projetos políticos e pedagógicos implantados até a estrutura física de cada uma das unidades. O objetivo do evento foi promover a troca de ideias e conhecimentos entre os servidores dos tribunais de contas que estiveram presentes. Mais de 130 servidores participaram da competição, que contou com 12 modalidades. Essa foi a segunda edição dos Jogos Internos do Tribunal de Contas do Estado. As disputas foram realizadas nos clubes de Engenharia e do Banese e no Aracaju Boliche Bar. Além da descontração, a interação entre os servidores também marcou a edição dos Jogos. Além disso, foi uma oportunidade de acolher e ambientar novos servidores que ingressaram no órgão depois da aprovação nos concursos realizados nos anos de 2012 e 2015. As premiações serão entregues na próxima segunda-feira no Tribunal de Contas, na solenidade de encerramento oficial dos Jogos. E o TCE na TV traz agora a prestação de contas dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 24 processos, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, contas de recursos de convênio e contrato de obras e serviços. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 13 processos. Autos de infração, recurso de reconsideração, aposentadorias e reforma foram os assuntos tratados. Já no Pleno, o colegiado julgou 12 processos. Na pauta, contas anuais, recursos, agravo de instrumento e denúncias.
Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, a gente destaca os novos percentuais para o financiamento da casa própria. No estúdio, o presidente do Conselho dos Corretores de Imóveis de Sergipe, Sérgio Sobral. É depois do intervalo, o TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, luas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, luas de Ará. E hoje, no quadro Entrevista, o bate-papo é com o presidente do Conselho dos Corretores de Sergipe, Sérgio Sobral. Na pauta, os novos percentuais de financiamento para adquirir a casa própria. Veja! Ainda é o sonho de milhões de pessoas nesse país, o sonho da casa própria, que se torna cada vez mais difícil. E entrou em vigor recentemente mais uma nova medida da Caixa Econômica Federal, reduzindo o financiamento para os imóveis usados. Já havia reduzido recentemente e agora mais uma redução. Conosco, o presidente do Conselho de Corretores de Imóveis, Sérgio Sobral. Presidente, obrigado por sua vinda ao nosso programa. É um prazer. O sonho da casa própria, acalentado por muitos, ainda está muito distante. Bom dia, Messias, bom dia, telespectadores. Não, o sonho da casa própria é o maior sonho da família brasileira, né? E o que a gente vê é que, por exemplo, em 2008, Messias, o governo, naquela época, sentiu que a economia mundial estava em crise. Foi o que aconteceu. Reuniu as entidades de classe e perguntou qual era a maneira de, então, fortalecer a economia. Principalmente o mercado imobiliário, que equivale a 19% do PIB no mercado imobiliário. E, com isso, aí se viu o quê? A base do mercado imobiliário é o financiamento. Porque se não tiver o financiamento, poucas pessoas vão comprar imóveis à vista. Então, foi o que aconteceu. O governo aumentou o financiamento, diminuiu os juros do financiamento, alongou o prazo, né? E foi o que aconteceu. O mercado imobiliário alavancou toda a economia e nós não entramos naquela crise de 2008. Agora, deveria fazer da mesma maneira, não é? Era aumentar o financiamento, aumentar o prazo também do financiamento, diminuir os juros do financiamento. Nós tivemos com pessoas do governo, tivemos com pessoas em Brasília, a Caixa Econômica, tudo. Mostramos o que aconteceu em 2008, o que a gente podia fazer, mas não conseguimos. Não há sensibilização e agora o governo reduz mais o financiamento. Eles reduziram primeiro o financiamento para nós para 80%, agora reduziram para imóveis usados, né? Para 50%. Então, o que acontece, o mercado imobiliário vai sofrer. Na prática, vamos explicar bem isso, presidente, na prática é o seguinte, quem for comprar um imóvel usado que valha 100 mil reais, ele vai ter que ter 50 mil, né? Porque a Caixa só vai financiar metade, os 50, e mais o quê? Pelo menos 10, 15 mil para transferência, para ITBI, atualização, é problema. É problema. E o problema principalmente em Aracaju, né? Aqui em Aracaju você tem a planta de valores, que foi uma planta de valores que foi feita há alguns anos atrás, que hoje o mercado imobiliário, os valores dos imóveis não está esse valor de 4, 5 anos atrás.
tem consultora dando 20%, 30%, de desconto até 40% de desconto. Hoje tá bom o mercado imobiliário está bom para o cliente, para quem está comprando imóvel, essa é a grande verdade, porque tem várias opções, vários descontos. Então tem que reaver essa planta de valor. E também que o atual prefeito, o ano passado, disse que é revogar essa parte do IPTU e não foi revogado, né? Na totalidade, está revogando ano a ano. Então, isso é ruim. Como também os impostos aqui de Sergipe são um dos maiores do Brasil, entendeu? Agora, por exemplo, saiu na Veja essa reportagem que o Estado sempre está em último lugar nessa parte de comércio, segurança, de vários fatores, educação, tudo. Então, eu acredito que aqui em Sergipe nós temos as entidades de classe, o governo, tem que haver uma união para tomar uma posição. Não pode o Estado ser o último do Brasil, não é? E no mercado imobiliário, que no Brasil, como eu falei, é 19% do PIB, esse é quem tem que fortalecer. O que foi que aconteceu, por exemplo, em Portugal? Em Portugal, uma crise há 2, 3 anos atrás, eles montaram um portal imobiliário. Esse portal eles saíram divulgando no mundo todo, esse portal. E o que é que está acontecendo lá? Lá o mercado imobiliário lá equivale a 52% do PIB em Portugal. O mercado imobiliário aqui no Brasil é 19%. E agora está grandes investidores do mundo todo comprando os imóveis em Portugal. A economia já está crescendo mais de que 2%. É por isso que nós estamos aqui em Sergipe. Nós vamos montar um portal imobiliário, já estamos vendo já, até o pessoal TI foi em São Paulo a semana passada, ver essa parte de software, tudo, para a gente montar um portal até o final do ano aqui, e ser um laboratório funcionando aqui, que vai funcionar, um portal para o corretor de imóveis, para vender os imóveis no mercado imobiliário. Funcionando aqui, então, o COFES vai lançar a nível nacional. Então, para alavancar esses investidores, trazer investidores tanto nacionais como internacionais. E o governo, quando deveria alavancar a construção civil, reduz, né, o patamar de financiamento para os imóveis usados. Quer dizer, tira a força da transação imobiliária de forma cruel. Então, o mercado deve reagir de que forma a partir dessa decisão? Então, detalhe. Nós tivemos uma reunião, o COFES, 32 entidades de classe, as maiores entidades de classe do Brasil. Nós tivemos uma reunião há 2 semanas atrás em São Paulo. E nós vimos 68% dos imóveis vendidos no Brasil, e a tendência crescente, era imóveis usados. Com essa diminuição de financiamento, automaticamente vai diminuir, entendeu? Em São Paulo, por exemplo, o mercado que estava alavancando o mercado atualmente era os imóveis usados. Aí nós conseguimos com a Caixa, isso uma luta, um trabalho desde agosto do ano passado, para os imóveis adjudicados da Caixa, os imóveis retomados da Caixa, passasse para os corretores de imóveis. Fizemos um convênio com a Caixa Econômica, tudo para vender esses imóveis, que são, na totalidade, no Brasil, apresentam 45 mil imóveis, na primeira etapa. Então, isso é bom, porque vão ser imóveis que até têm descontos até de 70% desses imóveis. Isso é bom para a economia. Sem dúvida, fortalece o mercado imobiliário, fortalece a economia no todo. Mas, ao mesmo tempo, aí a Caixa Econômica chega e diminui o financiamento de imóveis usados e diminui de imóveis usados e de imóveis novos. Então, isso viabiliza de um lado e uma ducha fria do outro. Bom, para quem está acompanhando agora com essa notícia que não é lá muito boa, mas é a verdade, está aí, redução da taxa de financiamento para o imóvel, do limite de financiamento para o imóvel usado. Diante dessa instabilidade que vive o mercado hoje, com reflexo dessas decisões, a hora melhor é para quem quer comprar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, porque tem várias opções. Né? Para quem tem para vender, promoções, se segure o máximo. Para vender, porque o mercado está embaixo. É por isso que eu estava falando da planta de valores, que hoje tem que fazer uma reformulação dessa planta, porque o mercado, os valores dos imóveis não são de 4, 5 anos atrás. Entendeu? Então, hoje o mercado está para quem
para o comprador, para o cliente, sem dúvida nenhuma. O senhor falou em planta de imóveis. Há uma dura realidade hoje, especialmente em Aracaju, né, que é a questão desse valor do imóvel. Tem gente, diante dessa realidade de mercado, que tem um apartamento que vai comprar um imóvel, ou tem um imóvel para vender que custa 100 mil reais. Ele está negociando por 100 mil. Quando vai na prefeitura para processar a transferência, a prefeitura avalia esse imóvel em 180 e ele tem que pagar imposto em cima de 180. Está havendo esse desequilíbrio. Tá. É isso e aí. Agora, presidente? Porque esses imóveis, alguns anos atrás, ele valia os 180, os 200 mil, os 150, mas hoje não vale. Houve uma diminuição dos valores dos imóveis, entendeu? Em média, a nível nacional, foi 30% dos imóveis, a diminuição dos valores. Mas tem imóveis que, conforme a localização, conforme a cidade, são vários fatores, entendeu? Conforme o bairro, tudo, que caíram até 50% ou mais. Quem tem um caso como este, vai vender o imóvel quando chega à prefeitura de Estão. Seu imóvel está vendendo por 100, mas ele vale 180, você vai ter que pagar imposto em cima de 180. Qual é o procedimento? O que é que o presidente do Cresce aconselha a esse cidadão? Tem uma comissão na prefeitura, a pessoa entra com um processo para mudar esse valor nessa comissão. Entendeu? Tem uma comissão de avaliação na prefeitura. Quer dizer, é possível, não se entregue na primeira dificuldade. Isso, sem dúvida nenhuma. Presidente, muito obrigado por sua vinda ao nosso programa. Vamos continuar lutando, viu, porque a luta é árdua. Muito obrigado. Obrigado a você. Você com o Sérgio Sobral, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até nosso próximo encontro.